Estamos vivendo tempos muito difíceis. A cada momento se confirma cada vez mais o cumprimento, os sinais de final dos tempos, mas nós não estamos vigilantes o suficiente para perceber como que o inimigo tem utilizado, inclusive, da própria religião dita cristã para pregar o falso evangelho. De 2022 para cá, isso se tornou cada vez mais recorrente, só que às vezes por ser tratado de uma forma sutil, singela, pelos líderes espirituais da igreja, as pessoas acabam não prestando atenção da forma como deveria. Olha só o que começou a acontecer lá em janeiro de 2022. Presta atenção. A religião única, o Papa atual, o Francisco, foi lá em Dubai e inaugurou o templo. Nós já temos o templo da religião única, foi agora em janeiro, inaugurado em Dubai. Nós temos um templo onde você pode praticar o hinduísmo, o zen budismo, o budismo, o catolicismo, o protestantismo, o islamismo, a parte judaica, todo mundo junto lá. Observando essa proposta da religião única, me faz lembrar lá do livro de Reis, no momento em que Deus precisou levantar o profeta Elias para acabar com a idolatria daquele povo, no momento em que Jezabel implanta, juntamente com o rei Acabe, os 850 profetas adoradores do deus Baal e dos outros deuses que estavam naquele lugar. Está parecendo o que acontece aqui nesse momento com essa proposta da religião única, onde cria-se um templo onde todas as pessoas podem ir para adorar os seus deuses. Gente, isso é muito sério. E as pessoas estão normalizando, querendo acreditar que Deus é apenas amor, que Deus te aceita da forma que você é. E isso é uma pregação do falso evangelho. A Bíblia não ensina sobre isso. Pelo contrário, a palavra nos fala que Deus é um Deus ciumento, que Ele não aceita dividir a sua honra e glória com nada e nem ninguém, só que as pessoas estão muito mais apegadas a um evangelho que massageia o seu ego, que vai de acordo com o que elas acreditam, que elas pensam ser verdade e com isso elas acabam criando falsas doutrinas e usam inclusive de líderes religiosos para poder manter essas ideias absurdas. Mas isso não para por aí. Olha a continuidade do que vem acontecendo, inclusive de iniciativas que vêm de dentro da igreja. Já vai ser apresentada à população a nova Bíblia, inclusive desenvolvida pela inteligência artificial, corrigindo os erros que a Bíblia traz. Quando eu vejo um vídeo como esse, eu fico assustada. Como é que as pessoas ainda podem dar credibilidade para esse tipo de coisa? Vão reescrever a Bíblia. Se essas pessoas ditas cristãs, que seguem inclusive as escrituras, será que elas não leram, inclusive lá no livro de Apocalipse, que é um livro de revelação, que fala exatamente sobre o cumprimento das profecias e que o livro diz exatamente que não se pode mudar aquilo que foi escrito pela instrução do Espírito Santo? Como é que o ser humano pode se sentir apto a querer escrever novamente o livro, dizendo que há erros? Erros de quem? Com que competência a pessoa pode se sentir apta a querer modificar o livro das escrituras? Deixa eu ler só um trechinho do que está aqui na última página do livro de Apocalipse. Se você não sabe, tá? Apocalipse capítulo 22, versículo 18. Presta atenção. A todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida,
da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então eu falo para vocês, as pessoas que estão dizendo que vão reescrever as escrituras porque há erros, elas estão pautadas em quê? Em orientação do Espírito Santo, que não é. Em orientação pautada na palavra também não é. Então como é que vocês vão ficar dando ouvidos para essas balelas que as pessoas estão pregando por aí? Porque o verdadeiro cristão, ele precisa entender que é tempo urgente de começar a ler as escrituras, porque haverá dias, e isso não está longe de acontecer, em que este livro será tomado de nós. E as pessoas irão querer vender pra gente novas escrituras atualizadas, mas escrituras pautadas no ego, no coração do homem, nada que venha do Espírito Santo. Então, ai daquele que não tiver a oportunidade de conhecer esse livro de trás para frente e de frente para trás. Porque assim como diz lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 e verso 5, isso fica muito claro no momento em que ele diz: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. As pessoas serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. E é exatamente o que está acontecendo. Estamos vivendo tempos de aparência religiosa, onde os líderes espirituais vão à frente das igrejas, e aqui eu não estou falando de igreja católica, de evangélica, porque isso está acontecendo em todas as doutrinas. As pessoas se vestem de uma roupagem, elas se vestem de um personagem dito como líder espiritual, mas pregando falsas doutrinas religiosas. Isso é um risco para nós cristãos, porque às vezes nós damos ouvidos demais para essas pessoas por acreditarmos que são pessoas de Deus, que são instrumentos do Senhor, mas são pessoas que estão pregando o falso evangelho. Então se torna cada vez mais necessário que nós tenhamos conhecimento da palavra para que outras pessoas não venham a nos enganar. Assim como a palavra também diz, haverá um momento em que os lobos estarão vestidos em pele de cordeiro. Não é porque uma pessoa entra e sai de uma igreja, porque tem pessoas que passam a maior parte do tempo da sua vida dentro das igrejas, mas isso não é garantia nenhuma de que essa pessoa seja santa, esteja vivendo uma vida de santidade. Então, como é que vamos saber se uma pessoa realmente está pautada em instruções do Espírito Santo? A partir do momento em que ela vive e prega o que realmente está nas Escrituras. Que a gente esteja atento para ouvir as instruções que venham até nós, mas se são instruções que venham do Espírito Santo, do Senhor, ou se são instruções que venham da carne, ou até mesmo do próprio inimigo. Fique atento. Fica aqui o meu alerta para você diante deste vídeo. Leia as Escrituras enquanto ainda não há maiores alterações, porque o final dos tempos se aproxima e isso se confirma cada vez mais.